Olá, amigos e amigas, espero que todos estejam bem, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 7 de março, a lição 10 ela tem como título Comece com as necessidades pessoais. A lição de hoje ela está baseada no livro de Provérbios, no capítulo 27, do versículos 23 até 27. E o que nós vemos nessa lição é que nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel, na sua grande parte, eles eram agricultores, e pastores. E pelos seus trabalhos e a sua fidelidade, eles recebiam-se muitas bênçãos prometidas por Deus, e que essas bênçãos elas eram transmitidas assim numa linguagem agrícola. Por isso que lá no versículo 27, que está lá no Provérbios capítulo 27, versículo 27, que diz: as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Né? E também nós vemos também em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, que ali é mencionado que Deus diz que se nós formos fiéis a Ele, os nossos celeiros ficarão cheios. Vejam, mais uma linguagem agrícola, celeiros, né? Porque hoje as pessoas não têm celeiros, a maioria outras profissões, né? E Deus quer dizer que as pessoas terão abundância, né? Nos seus lares, nas suas casas, né? E pela fidelidade que eles tinham para com o Senhor. E muitos cristãos assim hoje não têm celeiro, né? Então Deus abençoará nosso trabalho, os nossos negócios, as nossas atividades profissionais, se nós estivermos dispostos, a segui-lo e obedecê-lo. E o que a gente vê também ali em Provérbios 27, versículo 23 a 27, que ali diz, né, que as cabras produzirão leite em abundância, né, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas ervas. Veja, mais uma linguagem aqui agrícola, né? E Deus fala aqui para que nós possamos assim preservar e melhorar o que nós temos, né, dentro do nosso lar, porque nós somos umas ovelhas dele, Deus, né? E nós também temos filhos, né, que são outras ovelhas também. Nós temos que sustentá-los, né, cuidar deles, né? A única coisa que também o verso quer dizer, que nós temos que ter cuidado com as nossas dívidas e despesas, para que elas não excedam, né, as nossas posses, né, com as dívidas, né? E quando nós devemos ser sábios, né, para administrar tudo que nós temos. E aqui fala de rebanhos, né, que eram as posses, né, e as riquezas do Antigo Testamento, que eram os bens que eles tinham, né? E o que a gente vê no livro do Antigo Testamento é que nós podemos ter uma ideia bastante profunda, né, e verdadeira, de que Deus é a fonte e o dono de todas as coisas. Veja no Salmos 24:1, que diz o seguinte, ó: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Bom, observando esse texto, nos ensina que nós devemos ter cuidado com as coisas que estão em nossas mãos, mas que pertencem a Deus, porque nós somos administradores dele, Deus. Quando o povo de Israel foi formado, né, os filhos dessa nação eram, na sua memória, assim, como eu havia mencionado, agricultores, trabalhadores rurais. E Deus diz, né, em Provérbios 3, versículo 9 a 10, diz: se nós formos fiéis, nos celeiros ficarão cheios.
E ao vermos hoje, né, muitos cristãos não têm um celeiro e até faltam o alimento para alguns, né? Então, amigo, Deus abençoará nossos negócios, nossas coisas, nossas empresas, nossos trabalhos, se nós realmente formos fiéis a Ele e nós obedecermos seus estatutos e mandamentos, né, com fidelidade. E uma das coisas importantes é honrar a Deus com nossos bens e primícias, né? Precisamos entender que nada nos pertence. Apesar de nós termos bens em nossas posses, né? E até nós registramos todos os bens em nosso nome, nós sabemos que nós não levaremos nada daqui quando nós morrermos. Sendo Deus o dono de tudo, como o verdadeiro dono, Ele nos outorga para nós administrarmos, né, muitas coisas. E Deus nos abençoa, nos faz prósperos, né, nos dá capacidade, saúde, força, para nós termos bens e capacidades além do que nós precisamos. O sábio, né, então, ele, com esse pensamento, ele começa a trabalhar com as necessidades pessoais como prioritárias, né? Aquilo que nós precisamos, né? Realmente básicos, né? No Antigo Testamento, o povo deveria levar os primeiros frutos, né, das colheitas como oferta ao Senhor. Era um reconhecimento, né, da mão de Deus que Ele sustentava a vida daquele povo. E também nós podemos pontuar que nesse texto, Deus chama os seus servos a participarem ativamente da obra do Senhor, usando parte dos recursos que o próprio Deus deu a nós, aplicando-os de forma direta na obra do Senhor. Porém, Deus fala que todos nós devemos ser assim diligentes, né, e responsáveis com as finanças pessoais, para que nós possamos administrar a nossa família e também nós cuidarmos de nós mesmos, né, com bastante eficiência. E nós observamos também que nós temos que nos preparar para o futuro, trabalhando e construindo bens, fazendo um plano de administração, pensando quando nós não estivermos mais nesse mundo. E nós temos que manter a mordomia cristã que exige que nós sejamos bons administradores, sabendo que nós prestaremos contas para Deus, que Ele é o dono de tudo isto aqui, e justificar as bênçãos que Ele nos outorgou, onde nós devemos ser multiplicadores do Evangelho, e nós devemos abençoar outras pessoas, para que elas também conheçam, né, esse plano de salvação. Colocando sempre na nossa mente que todos os bens que nós adquirimos no mundo, dado por Deus, não é o objetivo final para todos os cristãos. Porque o homem nasce com a natureza pecaminosa, e isso se arrasta, né, depois de adulto, e temos que ficar alertas, né, quanto aos pecados na nossa mente que o inimigo tenta nos induzir, como a avareza, a ganância, a cobiça, que nós temos que buscar a justiça contra tudo aquilo que nós fazemos, né? Porque às vezes com esses pecados, né, nós influenciamos pessoas mais fracas, né? E às vezes tentamos induzi-los, né, e ganhar sobre essas pessoas. E que nós devemos atender os pobres, os oprimidos, que clamam pela justiça, que clamam pela nossa ajuda. Devemos juntar riquezas no céu, obtendo assim um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Uma comunhão diária, né, sendo sempre agradecidos pela vida que Ele nos dá, para nós vivermos numa plenitude, sendo bem equilibrados, né, com a nossa parte financeira e os nossos valores cristãos, para que nós possamos ser uma testemunha nesse mundo e sempre honrar a Deus com todas as áreas da vida, atribuindo a Deus e a tudo que nós temos a Ele, ao Senhor de tudo.
A Bíblia, por mais que fale, né, assim, que que nós devemos ter amor e misericórdia para com os mais necessitados, né, os pobres, ela em nenhum ponto nas Sagradas Escrituras diz que é pecado ficar rico, ou condena a riqueza, desde que o patrimônio que nós conseguimos seja devidamente aplicado corretamente, como os bens adquiridos, né, através de nossos próprios esforços, né, e não por ganhos desonestos, e nunca obter sobre a opressão dos mais fracos. O que a Bíblia menciona várias vezes é um alerta de que o cristão seja assim observador, diligente, cuidadoso, para que ele possa adquirir, né, o suficiente para ele, e nunca ser ganancioso, avarento, e ganhar o ideal somente para manter a sua família. E até a Bíblia menciona, né, as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar as suas ervas, está vendo? Está lá em Provérbios 27, versículo 27. Como se estivesse falando a nós que nós devemos fazer um balanço, né, financeiro, ver o que nós possuímos, nos planejando bem daquilo que nós recebemos, né, e que nós podemos gastar somente aquilo que nós ganhamos, e que nós devemos fazer um testamento, né, de vida sobre tudo que nós temos, revisando de vez em quando, atualizando documentos, delegando responsabilidade para nossos filhos, para administrar os bens que nós iremos deixar para eles, sabe, fazendo assim um planejamento patrimonial. E tudo isso é para proteger a própria família, né, que eles ficarão nesse mundo. Acaso venha o inesperado para nós, né, uma morte prematura, seja por acidentes, por doenças, onde nós devemos planejar bem o que ocorrerá com os nossos bens. E quando nós não existirmos mais, ou não podemos ter mais capacidade de administrar mais a nossa família, alguém da nossa família possa administrar perfeitamente esses bens que ficaram aí, que são tudo bênçãos de Deus, e que um dia Ele irá cobrar sobre isso. Devemos saber que, como cristãos, que nós somos mordomos de Deus, e tudo que Ele nos dá, e que isso não se trata somente assim de bênçãos de Deus, apenas quando estamos vivos, né? Mas também quando depois nós estamos descansando no Senhor na morte. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, você passa a ter entendimento, manusear melhor as Escrituras, você começa a conhecer melhor as nossas necessidades pessoais, você sabe administrar bem os bens que o Senhor nos deu, e que nós iremos prestar conta desses bens que nós recebemos, e que nós possamos também dar responsabilidade para nossos filhos administrarem esses bens, e nunca jamais esquecer de devolver os dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, também você recebe esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais preocupações. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.